Deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês que eu queria conversar. Eu atendi 2 pacientes com sintomas muito próximos de resistência insulínica, mas uma por causa de ovário policístico e uma outra por conta de obesidade e sobrepeso. E mais um assunto muito complexo na via metabólica, porque uma coisa acaba levando a outra, mas eu queria mostrar para vocês uma diferença. Vamos lá. Aqui eu peguei um esqueminha pra gente entender sobre resistência insulínica, que vem da obesidade, e sobre a resistência insulínica do ovário policístico. Vocês estão vendo que tudo se conecta, né, gente? Mas o que acontece? Porque eu queria falar isso pra gente fazer um diagnóstico bem feito de síndrome do ovário policístico, tá? Então, o que acontece quando a gente tem um consumo muito excessivo de açúcar ou gordura, quando a gente tem obesidade associada, o que acontece? A gente, quando consome o açúcar ele vai ser metabolizado aqui na célula muscular com o auxílio da insulina. Quando a gente tem esse consumo excessivo, principalmente quando a gente também tem a gordura, isso aqui é muito importante, porque hoje em dia a gente está falando muito mais até de gordura relacionado com a resistência insulínica do que o açúcar em si, porque a gente também tem o consumo dos bons carboidratos, né? Então, essa glicose, né, ela vai ser metabolizada aqui pela insulina na musculatura. Quando a gente tem uma elevada quantidade desses ácidos graxos, gorduras, carboidratos de cadeia simples, a gente provoca um processo inflamatório. Esse processo inflamatório local que a gente cria aqui faz com que a gente comece a ter uma resistência do receptor da insulina. Então a insulina ela não consegue mais agir nesse receptor para que ela consiga metabolizar, para que ela consiga colocar essa glicose para dentro da célula. E aí isso vira aqui um ciclo vicioso, né? Como tudo. Então a gente aumenta aí de ácido graxo, que começa a provocar mais aumento de citocinas inflamatórias, que faz com que a insulina que chega aqui não consiga penetrar nesse receptor de insulina. Aí, ao mesmo tempo, a gente começa a ter um aumento desses ácidos graxos depositados no fígado. A mesma coisa, a insulina no fígado, ela tenta recrutar o ácido graxo para liberar o glicogênio, enfim. Normalmente, no ovário policístico, a gente vai ter esse ciclo acontecendo também, mas normalmente ele é um ciclo associado a uma alteração desses 2 hormônios aqui, FSH e LH. É claro que a gente provocar isso aqui vai contribuir para um desequilíbrio nessa região aqui também. É tudo interligado, né, gente? Mas só pra gente diferenciar, porque às vezes chegam algumas pacientes com características de resistência insulínica achando que tem ovário policístico. Mas não é a síndrome do ovário policístico, é uma resistência insulínica que às vezes ela própria pode ter desencadeado por uma obesidade, enfim. E na síndrome do ovário policístico, é por isso que é importante que a gente tenha os critérios, que são critérios clínicos e ultrassonográficos bem definidos, para que a gente feche um diagnóstico de maneira correta, tá? Por quê? Carol, mas qual que é a diferença? Porque na síndrome do ovário policístico a gente também tem aumento da resistência insulínica e também vai ter esse distúrbio de citocinas inflamatórias, enfim. Essa parte é muito importante para a gente diagnosticar na síndrome do ovário policístico na parte metabólica. Mas no ovário policístico a gente vai ter ciclos anovulatórios, então a gente também vai ter a questão da anovulação da paciente. Então é por isso que é muito importante que a gente feche o diagnóstico com os critérios adequados, porque o tratamento da resistência insulínica ele vai ser bem parecido, mas o tratamento da função ovariana nem sempre vai ser parecido. Ou melhor, é importante que a gente feche mesmo um diagnóstico de ovário policístico para que a gente saiba se essa paciente vai ter no futuro algum distúrbio ovulatório decorrente. E aí que trate ela de maneira adequada. Então, o tratamento da resistência insulínica ele vai ser muito similar nos dois. Mas e a parte ovariana, a saúde ovariana? É por isso que é muito importante que a gente tenha os critérios fechados de síndrome ovário policístico, para que a gente pense no futuro reprodutivo dessa paciente, tá? Então, o tratamento metabólico é muito importante nos dois e eles acabam sendo tratamentos próximos. Mas a importância de fechar um diagnóstico correto de síndrome do ovário policístico e não só de uma resistência insulínica é para que a gente pense no futuro reprodutivo dessa mulher, tá? E trate essa função ovariana.